Olá, que prazer estar com você mais uma vez, trazendo aqui informações, dicas importantes, boas notícias e, claro, sempre pensando positivamente ao falarmos de dinheiro, ao falarmos das nossas finanças. Nós aqui, além de nos dedicarmos com afinco para preparar cada programa, nós nos unimos, nós nos reunimos e nós oramos para que o nosso trabalho ele seja muito bem sucedido. Nós oramos e trabalhamos, oramos e nos dedicamos, na certeza de que com a bênção de Deus, trabalhando unidos, fazendo sempre o nosso melhor, nós vamos chegar aí na sua casa, no seu coração, ao seu ouvido, levando uma mensagem que vai ajudá-la a você viver bem, a você viver feliz. Tenha sempre um pensamento positivo sobre todas as coisas da vida e também sobre as suas finanças. Se nós tivermos a atitude correta, pensarmos da forma adequada, nós podemos chegar lá, temos certeza disto. Mas não basta apenas ter conselhos, conhecer as dicas, os passos. Existe algo imprescindível, importantíssimo, se você quiser ter a atitude correta, a postura correta diante dos desafios da vida. E, claro, ter a bênção do Senhor. É sobre este assunto que nós vamos tratar hoje. E ele é para todos vocês. Fique atento, fique ligado, porque o que nós vamos transmitir hoje pode sim fazer a diferença na sua vida para sempre. Eu já recebi aqui no programa uma pergunta de alguém pedindo para nós explicarmos um verso da Bíblia, as palavras de Jesus que diz assim: é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Todas as vezes que estudamos a Bíblia, que lemos a Bíblia, nós não podemos tomar um texto isolado para chegar à conclusão sobre um assunto. Nós sabemos, ao estudar a Bíblia, o conselho daqueles que conhecem a Bíblia, que se nós queremos saber algo a respeito de um assunto na Bíblia, nós temos que ler tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito daquele assunto e aí chegar a uma conclusão. E um outro aspecto importante é avaliar o contexto em que aquelas palavras foram ditas. Neste caso específico, Jesus estava se referindo a isso porque um jovem rico procurou, ele recebeu o conselho de Jesus, mas ele não queria seguir o conselho de Jesus, ele deu as costas e foi embora. Por quê? Porque ele amava a sua riqueza. A sua riqueza não era um bem para a sua vida. A sua riqueza iria lhe impedir de servir a Deus de uma forma plena, de uma forma total. Em nossa escala de valores, Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Se a riqueza, se o dinheiro estiver em primeiro lugar, ele não será uma bênção em nossa vida. Portanto, a Bíblia não condena os ricos, não diz que os ricos não vão herdar o reino dos céus. Nós conhecemos a história bíblica e os grandes homens que Deus escolheu para realizar a sua obra eram homens que tinham prosperidade material. E através da prosperidade material, ajudaram o desenvolvimento da pregação do Evangelho. Diante deste pensamento, eu queria exatamente recordar com vocês algo em que Deus fala na sua palavra de que nós devemos e podemos ter prosperidade. É isto mesmo. Deus deseja que nós sejamos pessoas prósperas. Eu já mencionei isto aqui em outras ocasiões, mas eu queria me dedicar um pouco a este tema, não para falar apenas do desejo de Deus de que tenhamos prosperidade, mas de uma condição para nós sermos prósperos. Você quer se livrar das dívidas, se esse é o seu caso? Você quer realizar os seus sonhos, os seus planos? Você quer sim ter estabilidade na sua vida financeira, usufruir das coisas boas que a vida nos oferece? Existe uma condição para chegar lá. E é o que eu gostaria de apresentar para vocês, conforme a orientação bíblica. E para isso eu escolhi um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 28. Eu vou ler aqui apenas algumas passagens. O verso 1 desse texto diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E algumas delas. Verso 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo.
Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Verso 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Verso 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e o cumprir. Eu quero aqui mencionar de que, quando Deus fala de animais, do campo, nós temos que entender que Deus estava usando a linguagem daqueles dias. Era o trabalho daquelas pessoas, era o que elas faziam. Portanto, Deus está dizendo, Deus vai abençoar, eu vou abençoar a sua amassadeira, o fruto do seu ventre, o fruto do teu gado, das tuas vacas, das tuas ovelhas, o fruto da terra, enviarei a chuva no tempo certo. Se ele fosse fazer a mesma promessa para nós hoje, ele certamente usaria a linguagem dos nossos dias. O seu trabalho, os seus estudos, as suas rotinas, a sua agenda, aquilo que você tem que fazer no dia a dia. Nós precisamos entender esse aspecto. Deus quer nos abençoar para que o resultado dos nossos esforços seja muito positivo para a nossa vida. E aqui há algo interessante. Deus diz assim no verso 12 de Deuteronômio 28, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Será que Deus está dizendo aqui que você vai se tornar um agiota com a bênção dele? Claro que não. O que Deus está dizendo é o seguinte, emprestarás a muita gente é uma forma de dizer que você terá abundância de recursos. Por exemplo, quando você aplica os seus recursos no mercado financeiro, você está emprestando, é isso mesmo. Quando você aplica, por exemplo, em fundos de investimento, você está pegando o seu dinheiro e está emprestando para o governo, que emite os títulos, e ele vai lhe pagar um juro por isto. Então, quando fala em emprestar, não está dizendo necessariamente a outras pessoas, está dizendo a você aplicar os seus recursos para você obter mais com ele, como eu disse, ou com eles, como eu disse aqui, aplicando, por exemplo, no mercado financeiro. E quando ele diz aqui, e tu não tomarás emprestado, ele está dizendo o seguinte, você não vai se endividar. Quando você faz um financiamento, alguém está emprestando aquele dinheiro para você, normalmente uma financeira, e ela cobra juros por isso. Quando você pega do crédito consignado, por exemplo, empréstimo, o banco está lhe emprestando. E tantas outras formas de financiamento. Deus está dizendo, eu quero te abençoar para que você não se endivide e, muito pelo contrário, tenha recursos para emprestar, para investir no mercado financeiro, como exemplo que eu citei aqui. Vocês observaram que as bênçãos são muitas. Eu pergunto, será que essas palavras eram só para aqueles dias? Claro que não. Esse é o desejo de Deus. Nós encontramos no Novo Testamento uma passagem que diz assim, passagem de Jesus, palavra de Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, abundância de alegria, de felicidade, e por que não dizer abundância nos nossos bens também? Então observem que Deus deseja o nosso bem, mas existe uma condição, e aqui é o assunto que eu gostaria de destacar com vocês hoje. Quando nós começamos aqui no verso 1, o primeiro que eu li, diz assim, se atentamente ouvires a voz. Note que se quer dizer uma condição.
se você ouvir a voz, que voz será esta? Aqui está dizendo a voz do Senhor. Aí alguém diz assim, poxa, mas Deus está falando comigo, de que forma que eu posso ouvir a voz do Senhor? Você quer um exemplo? Assistindo o Salmo Extra. Deus, Ele usa nós aqui, os nossos convidados, para falar ao seu coração. É claro que nós estudamos o tema para que ele esteja em conformidade com a palavra de Deus, escolhemos pessoas idôneas, que são autoridades no assunto, que vão falar para você. Deus fala conosco através de pessoas preparadas, idôneas, que vivem em conformidade com a sua palavra, para nos dizer o caminho que nós devemos seguir. Se você, jovem, tem pai tementes a Deus, saiba que a voz dos seus pais será a voz do Senhor para você. Quando você vai em uma igreja, numa comunidade religiosa, Deus usa o pregador para ser a voz a tocar o seu coração. Quando você ouve uma música de uma pessoa cristã, uma mensagem que está em conformidade com a palavra do Senhor, Ele usa um cantor, uma música para falar o seu coração. Deus está dizendo assim, se atentamente ouvires a voz, não apenas ouvir, mas Ele estar atento. Aqui está uma condição, e diz mais, Deus diz assim, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje te ordeno. O que seriam esses mandamentos? Será que Deus está se referindo ao decálogo? Vamos lá em Êxodo 20, aqui estão os mandamentos, é isso aqui que eu tenho que guardar. É muito mais do que isso. A palavra de Deus, ela é considerada os seus mandamentos, os seus ensinamentos, aquilo que Ele tem para transmitir para mim, para você, para o nosso bem-estar. Então lembre-se disso. O que Deus diz aqui, que você precisa ouvir atentamente a sua voz e guardar os seus mandamentos. E se nós agora formos lá para o último verso que eu li, que é o verso 3, diz assim, se obedeceres aos mandamentos do Senhor. Aqui está a palavra que eu gostaria que você prestasse bastante atenção se você deseja ser bem-sucedido na sua vida financeira e material. E esta palavra é obediência. Obediência. Obediência à voz que está falando ao seu ouvido. Aí alguém pode perguntar assim, quer dizer que se eu for obediente, eu vou ser abençoado por Deus? É isto mesmo. Aí alguém diz assim, mas em oração? Eu não devo orar para receber a bênção de Deus? A Bíblia diz, por exemplo, lá em Marcos, de que se nós orarmos com fé, nós podemos remover montanhas. Se nós orarmos com fé, tudo que nós pedirmos, em nome de Jesus, será feito. Mas lembre-se de observar o contexto. Antes disso, Deus disse aos discípulos que eles deveriam produzir frutos. E quando nós vamos lá em João 15, Jesus disse que esses frutos só serão percebidos na vida se estivermos ligados a Ele. Então, na verdade, a oração, ela vai produzir a bênção se antes houver uma ligação de fé e de compromisso com Deus. Senão a bênção não virá. Não basta apenas a gente acordar de manhã, Senhor, me abençoe na minha vida material, me dê a sabedoria para eu tomar as decisões certas. Senhor, me abençoe para que eu realize os meus sonhos. Nós devemos orar a Deus, mas antes disto, algo precisa ser feito. Eu quero recordar com vocês algo que aconteceu comigo há não muito tempo atrás. Eu estava de férias em uma praia lá no Espírito Santo, estava com um amigo pastor. É uma praia onde existem muitas pessoas que têm o mesmo estilo de vida que nós, uma praia que está ligado a um centro de treinamento da Igreja Adventista Sétimo Dia, um lugar muito aprazível. Eu estava em pé conversando e aproximou-se uma pessoa. Era um jovem, não um jovem tão jovem, ele já tinha ali por volta dos seus 30 anos, e nós conhecemos aquele rapaz que estava vindo desde a infância. E nós conhecíamos a história dele, e éramos amigos dele. Tivemos uma relação assim bem próxima. E aquele jovem um dia resolveu esquecer a palavra de Deus. Em vez de viver os princípios contidos aqui, ele foi viver a vida do jeito que ele achava melhor. E o que aconteceu? Ele se aproximou da gente e nós sabíamos que ele estava passando por sérios problemas na sua família e nos seus negócios. E ele então se aproximou da gente, nós o cumprimentamos e ele disse assim, amigos, por favor, orem por mim, porque eu preciso muito da bênção do Senhor. O pastor que estava ao meu lado, colocou a mão no ombro dele, disse o nome dele as seguintes palavras,
O que você precisa não é de oração. Para você ter a bênção, você precisa é de obediência. Foram as palavras. A bênção que você precisa não virá pela oração, virá pela obediência. O que aquele meu colega pastor queria dizer para aquele jovem? Ele sabia o que deveria fazer. Ele sabia que caminho ele deveria seguir. Ele precisava tão somente ser obediência aos ensinamentos que ele já havia recebido em sua vida. Nós nascemos com uma dificuldade para sermos obedientes. Desde criança, não é assim que acontece com a gente? Eu tive uma história com a minha filhinha que foi uma história muito triste para a gente. Ela era muito pequena, ela tinha entre 2 e 3 anos de idade, e a minha esposa sempre dizia para ela, cuidado na cozinha, não põe a mão aqui que é quente, não põe a mão nas panelas, cuidado com o fogão. E a gente sempre ficava atento, que a minha filha, que era muito esperta, muito agitadinha, mas a gente sempre cuidando, mas orientava ela, essa fumacinha aqui que está saindo na panela porque está quente, não põe a mão. E uma vez a minha esposa fez uma sopa e colocou no prato e colocou em cima da pia. Estava ali quente, saindo aquela fumacinha. A minha filha sabia que não podia colocar a mão. Nós nos distraímos, ela foi até a pia, estendeu a sua mãozinha e abaixou o prato. E aquela sopa quente, muito quente, veio na mãozinha dela. Foi um impacto para a gente. Nós corremos para o hospital e ela chorando, chorando muito. E ali ficamos no hospital, a queimadura foi muito forte. E nós voltamos para casa com ela com um curativo enorme na mão. E nós chegamos em casa, com dificuldade para ela dormir, ela foi dormir e dormiu soluçando de tanto que ela havia chorado. Nós, como pais, queríamos sentir aquela dor por ela, de tanto que nós sofremos com ela. Graças a Deus, nada de pior aconteceu, não ficou nenhuma marca. Mas foi uma experiência que mostra que muitas vezes, assim como acontece com as crianças, nós desobedecemos inconscientemente. Ela desobedeceu porque ela não tinha uma noção exata, ela nunca havia se queimado. As crianças, às vezes, fazem as coisas, você diz assim, não faça isso, você vai tomar um choque. Ela nunca tomou um choque. Às vezes, ela precisa tomar um choque para saber realmente o que os pais querem dizer. Nós nascemos assim, mas não precisamos viver assim sempre. Quando nós já sabemos o que nos prejudica, o que nós devemos fazer? Evitar, ser obediente. Se você vai fazer alguma coisa e sabe que vai lhe prejudicar, não faça. Não precisamos cometer o mesmo erro 2 vezes. Se nós sabemos o caminho, vamos obedecer. Se ouvimos a voz, vamos colocar em prática. Nós podemos vir aqui a cada semana falar para você de orçamento, de planejamento, de ter uma reserva, de fazer planos, mas se você não tiver a disposição de obedecer à voz que está lhe falando, nada vai mudar em sua vida. Quando se fala em obedecer em finanças, muitas pessoas às vezes pensam que nós estamos falando só na questão do dízimo, mas não é só isto. Eu preciso obedecer, devolver o dízimo para que eu tenha a bênção de Deus. Não é bem assim. A obediência que Deus deseja que nós tenhamos, quer ver um exemplo? Na questão da saúde. A Bíblia contém princípios sobre higiene, como prevenir as doenças, até sobre o uso da carne. Nós devemos evitar ao extremo. Mas se vai comer carne, a Bíblia diz o que você pode comer e o que você não pode comer, para que a sua saúde seja boa, para que você tenha um corpo hábil, um corpo capaz de fazer o seu trabalho, desenvolver, pensar, decidir. A saúde ela é fundamental para o nosso bem-estar e Deus diz aqui, inclusive, que nós devemos evitar. Por exemplo, as bebedeiras, como diz a Bíblia, a glutonaria, são conselhos que têm a ver com finanças também, não apenas pelo desperdício daquilo que não é bom para você, mas para que você possa usar aquilo que é interessante para a sua saúde, para o seu bem-estar, para que você trabalhe, produza mais e evite despesa em sua vida. Quer ver coisas que têm a ver com finanças? O relacionamento com o sexo oposto. É isso mesmo. A Bíblia diz aqui que nosso relacionamento com o outro sexo deve ser segundo o plano de Deus, no casamento. E a Bíblia condena o adultério e a fornicação. E quantas pessoas têm uma tragédia na sua vida por conta disto? Casamentos são destruídos com separações conjugais onerosas,
com custos com juízes, com processos, custos com advogados. Quando nós seguimos o assim diz o Senhor, as coisas materiais e financeiras, elas vão andando ao nosso lado. As coisas boas. Portanto, ouvir a voz e obedecer. Vamos falar um pouquinho sobre finanças. Eu quero destacar aqui 2 versos com vocês que têm a ver com finanças. O primeiro deles está em Romanos, no capítulo 13. Se você depois quiser conferir esse texto de Romanos, é um conselho sobre finanças entre muitos que nós encontramos na Bíblia. A propósito, a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Romanos capítulo 13, o verso 7 e o verso 8, um conselho sobre finanças diz assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Verso 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pode ser que algum educador financeiro fale no conselho, pode ser que não seja o melhor, pode ser que existam outras opções, mas quando Deus fala, não duvide, coloque em prática. Se a Bíblia diz claramente, não deveis coisa alguma, é para não dever mesmo, porque esse é o caminho seguro que Deus estabeleceu. E não pense assim, eu não estou devendo nada, mas você tem vários financiamentos. Dívida não é só ser inadimplente. Inadimplente é um estágio segundo da dívida. Se você só faz compras parceladas, se você não consegue pagar as suas contas à vista, se você está sempre atrás do cheque especial, do parcelamento do cartão de crédito, você está transgredindo uma orientação de Deus. Agora, se Deus diz, se atentamente ouvires a minha voz e seguires tudo que eu lhe ordeno, os meus conselhos, eu vou te abençoar. Quando nós fugimos do plano de Deus, nós fechamos as portas para que Deus os abençoe. E o segundo aspecto que eu quero deixar com vocês, 2 textos que eu gostaria de ler. Levítico 27, o verso 30. O que diz aqui Levítico 27, verso 30? Se você não conhece esse texto, vou ler para vocês, diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. A Bíblia fala várias vezes sobre dízimo. Os frutos da terra é um exemplo, é uma expressão de dizer o fruto do seu trabalho. Não importa o que você faça, o resultado do seu trabalho, 10% pertence a Deus. Deus diz que nós devemos devolver a Ele, porque o dízimo lhe pertence. E o outro texto que eu gostaria de ler com vocês, esse talvez seja muito conhecido, Malaquias, capítulo 3, o verso 10. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui Deus está dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e então eu vou abrir as janelas do céu. Não interprete isto com a chamada teologia da prosperidade. Eu tenho que dar para receber. Deus só vai me abençoar se eu dizimar. O que Deus está dizendo aqui é que a obediência vai fazer com que as portas do céu se abram para que as bênçãos de Deus venham para você. É porque a obediência cria na nossa vida uma esfera de proteção. É mais ou menos o seguinte, aqui está do lado Deus querendo lhe abençoar. E do outro lado, as forças do mal que estão por aí. É o inimigo de Deus querendo que você se perca. Quando Deus diz assim, sede obedientes, Deus está nos dando o direito de usar o nosso livre-arbítrio e fazer o quê? Ir para o lado de Deus. Ele quer te abençoar. Ele quer conduzi-lo em seus braços. Ele quer que você seja próspero em sua vida financeira. Mas Ele não vai fazer isso se você não quiser. E a forma de você demonstrar que você quer estar nos braços de Deus, sob a bênção de Deus, é sendo obediência também na devolução do santo e do sagrado dízimo. Eu não vou ampliar aqui o assunto mais sobre o dízimo, mas eu quero apenas te lembrar, dízimo quer dizer 10%, a 10ª parte da sua renda, do seu salário bruto, e se você tem um negócio, do lucro do seu negócio,
que vai ser incorporado ao próprio negócio, depois que você pagou tudo, que você tirou impostos, depreciações, se vai incorporar e fazer com que o seu negócio cresça, também deve ser dizimado. Outro aspecto importante sobre o dízimo, para nós concluirmos. O dízimo não é para você administrar. Eu vou colocar mantimento na casa de Deus, eu vou fazer com o dízimo, vou ajudar o próximo, vou ajudar os próximos. Não é isso que Deus está dizendo. É para você entregar para Ele. De administrar o próprio dízimo é confiar em si mesmo, e dizimar é um ato de confiança em Deus. E para concluir, devolva o dízimo no lugar certo, na mão das pessoas certas, aqueles que trabalham pregando o Evangelho, que vivem do Evangelho, para que você seja bem-sucedido em sua vida seguindo a orientação de Deus. Cuidado aonde você está devolvendo o seu dízimo. Procure pastores dignos, honrados, que vivem a palavra de Deus, que não são exploradores, missionários, bispos, ou seja o que for, a quem você entregar o seu dízimo. Procure uma igreja que viva em conformidade com a palavra de Deus. As pessoas sérias que foram escolhidas por Deus para administrar o santo e sagrado dízimo, cuidando da casa do Senhor. Cuidar da casa do Senhor é cuidar da causa do Senhor, da obra da pregação do Evangelho. Portanto, meu amigo e minha amiga, o caminho para o êxito na vida financeira começa pela obediência. Ouça os nossos conselhos, esteja ao nosso lado, temos a Bíblia como a base, não fugimos dos princípios da Bíblia, queremos que você viva bem, com conforto, com prosperidade, gozando das boas coisas da vida conforme a Bíblia orienta. E nós seremos para você sim a voz do Senhor. Leia a sua palavra, mas Deus quer nos usar como instrumentos para chegar no seu coração, na sua casa, na sua família, com a palavra certa. Se você decidir hoje ser obediente e colocar em prática os ensinamentos do Senhor, esteja certo que a bênção do Senhor estará ao seu lado. Vamos começar uma nova jornada? Vamos começar uma nova caminhada? Ore ao Senhor, faça um pacto com Ele. Seria obediente até o fim da minha vida. Siga por este caminho e a bênção de Deus estará ao seu lado. Um abraço e até o nosso próximo encontro.